Uma mecânica encontrou uma ambulância abandonada no meio da mata. O que havia dentro vai te deixar sem palavras. O motor da velha picape começou a falhar quando Marina estava a apenas 3 quilômetros da oficina. Aos 25 anos, ela conhecia cada ruído, cada vibração que um veículo podia fazer, mas aquele barulho metálico era diferente, preocupante. Com as mãos sujas de graxa e o uniforme azul da oficina, já marcado pelo trabalho do dia, ela sabia que precisava chegar logo em casa antes que a chuva anunciada pelas nuvens escuras começasse a cair. Foi então que se lembrou da trilha. Seu avô sempre falava sobre um atalho pela floresta que cortava pelo menos 2 quilômetros do trajeto usual. Poucos conhecem esse caminho, ele costumava dizer, mas quem conhece nunca se arrepende. Marina nunca havia tentado, sempre preferindo a segurança da estrada principal. Mas com o motor falhando e a tempestade se aproximando, parecia ser sua única opção. A entrada da trilha era quase imperceptível, escondida entre 2 eucaliptos gigantescos. Marina diminuiu a velocidade e virou o volante, sentindo os pneus se ajustarem ao terreno irregular. A estrada de terra batida serpenteava entre árvores centenárias, suas copas formando um teto verde que filtrava a luz dourada do final de tarde. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo ronco irregular do motor. 5 minutos depois, ela viu. No meio da clareira, parcialmente coberta por galhos e folhas, estava uma ambulância. Não uma ambulância comum, mas um modelo antigo, provavelmente dos anos 80, com a pintura branca descascada e as marcas vermelhas da cruz médica ainda visíveis nas laterais corroídas. O veículo estava estrategicamente posicionado entre as árvores, como se alguém tivesse deliberadamente tentado escondê-lo. Marina parou a picape e desligou o motor. O coração disparou. Ambulâncias não simplesmente apareciam no meio da floresta. Alguma coisa estava errada ali, mas a curiosidade que herdara do avô, a mesma que a transformara numa mecânica excepcional, falou mais alto que o medo. Ela desceu do veículo, os pés fazendo ruído seco sobre as folhas caídas. O ar estava denso, carregado da umidade que precede as tempestades. Aproximou-se devagar, notando que a porta traseira da ambulância estava entreaberta, balançando levemente com a brisa que começava a soprar mais forte. As janelas estavam embaçadas por dentro, impossíveis de enxergar através delas. A lataria apresentava pontos de ferrugem, mas a estrutura ainda parecia sólida. Marina contornou o veículo, observando cada detalhe com o olhar treinado de quem trabalhava com máquinas. Não havia sinais de acidente. A ambulância parecia ter sido simplesmente abandonada ali. Parou diante da porta traseira. Sua mão tremeu ligeiramente quando tocou a maçaneta fria e úmida. Por um momento, hesitou. Parte dela gritava para voltar à picape e seguir caminho. Mas a outra parte, a parte curiosa, a mecânica, a neta do aventureiro, precisava saber o que havia lá dentro. Com um movimento decidido, abriu completamente a porta. O que Marina viu a deixou completamente sem fôlego. O compartimento traseiro da ambulância havia sido transformado em algo totalmente inesperado. Em vez dos equipamentos médicos tradicionais, havia prateleiras meticulosamente organizadas, repletas de pequenos objetos que brilhavam mesmo na luz fraca que filtrava através das árvores. Pedras preciosas, moedas antigas, pequenas estatuetas de ouro e prata, além de documentos cuidadosamente preservados em sacos plásticos. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma maleta de couro preta, posicionada no centro de uma mesa dobrável. Ao lado dela, uma carta selada com cera vermelha e uma chave pequena de bronze com gravações intrincadas. Marina subiu na ambulância, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Suas mãos tremeram quando pegou a carta. Na parte frontal, em letra elegante e antiga, estava escrito: "Para quem encontrar este tesouro, a história está nas suas mãos." Naquele momento,
Com a tempestade se aproximando e rodeada por mistérios que não conseguia compreender, Marina teve a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. O que quer que houvesse naquela ambulância abandonada era muito maior do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. O primeiro raio cortou o céu escuro, seguido pelo trovão que ecoou pela floresta. Era hora de descobrir a verdade. Se você está gostando dessa história misteriosa, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro saber onde vocês estão acompanhando essas aventuras. A primeira gota de chuva caiu no exato momento em que Marina quebrou o selo de cera da carta. Dentro da ambulância, protegida da tempestade que começava lá fora, ela desdobrou o papel amarelado com cuidado extremo. A letra era firme, mas tremia em alguns pontos, como se tivesse sido escrita com pressa ou emoção intensa. Meu nome é Dr. Eduardo Mendes, e se você está lendo esta carta, significa que finalmente alguém encontrou o meu último segredo. Por favor, não me julgue pelo que fiz, mas pela intenção que me moveu. Tudo o que está aqui foi reunido ao longo de 40 anos de profissão, não para enriquecimento próprio, mas para preservar histórias que poderiam se perder para sempre. Marina parou de ler por um momento, olhando ao redor da ambulância com novos olhos. Cada objeto ali tinha uma história, um propósito. Continuou lendo, fascinada. Trabalhei como médico em áreas rurais e cidades pequenas por toda a minha vida. Em muitos desses lugares, encontrei famílias em dificuldades extremas, pessoas que possuíam relíquias familiares de valor inestimável, mas que precisavam vendê-las por quantias irrisórias apenas para sobreviver. Não conseguia aceitar que peças históricas importantes acabassem nas mãos de aproveitadores ou se perdessem para sempre. A chuva começou a cair com mais intensidade, criando uma melodia constante no teto metálico da ambulância. Marina continuou lendo, completamente absorta. Desenvolvi um sistema simples. Oferecia atendimento médico gratuito em troca dessas peças históricas, pagando sempre um valor justo às famílias, muito mais do que conseguiriam de qualquer comprador local. Minha intenção sempre foi criar um museu, preservar essas memórias para as futuras gerações. Mas o tempo passou rápido demais, e eu não consegui realizar esse sonho. Marina olhou para as prateleiras organizadas, moedas de diferentes épocas, algumas claramente muito antigas. Pequenas esculturas que pareciam ter origem indígena, documentos que, mesmo através dos sacos plásticos, mostravam selos e assinaturas oficiais. Cada item estava etiquetado com pequenas fichas manuscritas, indicando origem e data de aquisição. Voltou à carta. A chave que está ao lado desta carta abre a maleta no centro. Dentro dela, você encontrará a documentação completa de cada item desta coleção, incluindo avaliações profissionais que mandei fazer discretamente ao longo dos anos. O valor total estimado está no último documento. Use este conhecimento com sabedoria. As mãos de Marina tremiam quando ela pegou a pequena chave de bronze. As gravações na superfície eram complexas, formando padrões que pareciam contar uma história própria. Inseriu a chave na fechadura da maleta e girou devagar. O clique foi suave, quase inaudível sob o ruído da chuva. Quando abriu a maleta, Marina teve que segurar a respiração. O interior estava forrado com veludo vermelho escuro e, organizados em compartimentos específicos, havia mais joias, moedas raras e documentos selados. Mas o que chamou sua atenção foi uma pasta grossa no centro, com a palavra inventário, escrita em letras douradas. Abriu a pasta com cuidado reverente. A primeira página era um índice detalhado, cada item numerado e catalogado. Marina correu os olhos pelas descrições. Moeda de ouro portuguesa, século XVIII, valor estimado, 15,000. Estatueta indígena pré-colombiana, valor histórico incalculável.
Documentos originais da fundação da cidade de Campos do Jordão, 1874. Virou a página e quase deixou tudo cair. No topo da folha, em números grandes e claros, estava escrito: valor total estimado da coleção, R$ 2.347.000. Marina teve que se apoiar na parede da ambulância. R$ 2.300.000. A quantia era surreal para alguém que lutava para pagar as contas da oficina que herdara do pai, que muitas vezes dormia apenas com pão e café no estômago para economizar dinheiro. Mas havia mais na carta. Continuou lendo, tentando processar tudo ao mesmo tempo. Se você encontrou este tesouro, acredito que não foi por acaso. Talvez seja exatamente a pessoa certa para completar minha missão. Peço apenas que considere duas opções. Ou doe toda a coleção para um museu respeitável, garantindo que essas histórias sejam preservadas. Ou venda os itens individualmente, mas sempre para colecionadores sérios, que valorizem sua importância histórica. A última parte da carta fazia o coração de Marina disparar ainda mais. Há algo mais. Esta ambulância contém apenas parte da coleção. Usei meus conhecimentos médicos e minha aposentadoria para criar um sistema de esconderijos em diferentes locais. No envelope lacrado dentro da maleta, você encontrará um mapa com a localização dos outros 3 esconderijos. Cada um contém tesouros de valor similar. Marina olhou para o envelope lacrado que havia na maleta. Seus dedos tocaram o papel grosso, sentindo o peso das possibilidades. Não eram apenas R$ 2 milhões. Poderiam ser 8, 10 milhões. Dinheiro suficiente para transformar não apenas sua vida, mas a vida de toda a sua família, de toda a sua comunidade. A tempestade lá fora intensificou, como se a própria natureza estivesse reagindo à magnitude da descoberta. Marina fechou a maleta devagar, a mente correndo com 1000 possibilidades e responsabilidades. Ela não era mais apenas uma mecânica lutando para sobreviver. De repente, havia se tornado a guardiã de um tesouro histórico inestimável, com o poder de mudar vidas e preservar memórias de gerações passadas. Mas primeiro, precisava sair dali e processar tudo o que havia descoberto. A verdadeira aventura estava apenas começando. Marina passou a noite inteira acordada, a carta do Dr. Eduardo Mendes dobrada e redobrada entre suas mãos. Havia conseguido chegar em casa sob a tempestade, mas deixara a ambulância na floresta. Não tinha como movê-la sozinha, e parte dela ainda não acreditava no que havia encontrado. A maleta estava escondida debaixo de sua cama, pesada com o peso de possibilidades infinitas. Às 6 da manhã, quando o primeiro raio de sol atravessou a janela pequena de seu quarto, ela tomou uma decisão. Precisava de ajuda, mas não podia contar para qualquer pessoa. A história do Dr. Mendes era delicada, e Marina intuía que havia riscos envolvidos. Pensou em seu Antônio, o professor de história aposentado que sempre frequentava a oficina com seu Fusca azul dos anos 70. Ele era discreto, culto e, mais importante, confiável. Se alguém poderia ajudá-la a entender a verdadeira importância histórica daquela coleção, seria ele. Marina preparou um café forte, vestiu sua roupa de trabalho mais limpa e dirigiu até a casa de seu Antônio, do outro lado da cidade. A residência era modesta, mas as paredes estavam cobertas de livros e fotografias históricas da região. Quando ele atendeu a porta, notou imediatamente a expressão ansiosa no rosto da jovem. Marina, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Seu Antônio, preciso muito da sua ajuda. Encontrei algo importante, mas preciso que o senhor me prometa que vai manter segredo, pelo menos por enquanto. O homem de 68 anos, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, estudou o rosto dela por um momento antes de acenar. Entre, criança. Vou preparar um café e você me conta tudo. Durante a próxima hora, Marina relatou toda a história, desde a trilha na floresta até a descoberta da ambulância e a carta do médico. Seu Antônio a ouvia em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas pontuais. Quando ela terminou,
Ficaram em silêncio por longos minutos. Marina, ele disse finalmente, o que você encontrou pode ser uma das descobertas históricas mais importantes da nossa região nos últimos 50 anos. Dr. Eduardo Mendes, eu me lembro dele, clinicou aqui na cidade nos anos 80 e 90. Era conhecido por atender pessoas carentes gratuitamente. Nunca soubemos como ele conseguia se manter financeiramente. Marina sentiu um alívio imenso. A história estava se confirmando como verdadeira. Preciso ver essa coleção, continuou seu Antônio. Mas antes, temos que pensar em segurança. Se realmente há milhões de reais em artefatos históricos escondidos ali, você não pode ir sozinha novamente. E temos que decidir qual será o primeiro passo. Eles passaram o resto da manhã planejando. Seu Antônio conhecia um advogado especializado em patrimônio histórico, Dr. Ricardo Santos, que poderia orientá-lo sobre os aspectos legais da descoberta. Também mencionou a professora Clara Mendonça, da Universidade Estadual, especialista em História Regional e Arqueologia. O importante, disse seu Antônio, é fazer tudo corretamente desde o início. Uma descoberta dessa magnitude pode atrair tanto pessoas boas quanto pessoas perigosas. Às 14h, eles voltaram à floresta, dessa vez acompanhados pelo Dr. Ricardo e pela professora Clara. Marina guiou o pequeno grupo pela trilha até a clareira, onde a ambulância permanecia escondida entre as árvores. A reação dos especialistas ao verem a coleção foi ainda mais intensa do que Marina esperava. A professora Clara pegou algumas das moedas com luvas de látex, examinando-as com uma lupa. Isto é extraordinário, murmurou. Algumas dessas peças são raríssimas. Esta moeda aqui é de 1750, cunhada no Brasil colonial. Só existem 3 exemplares conhecidos no mundo. O doutor Ricardo, enquanto isso, examinava os documentos com atenção profissional. A documentação está impecável. Dr. Mendes realmente sabia o que estava fazendo. Cada aquisição foi registrada adequadamente, com valores pagos e datas precisas. Isso facilita muito qualquer processo legal. Ou foi a professora Clara quem fez a pergunta que todos estavam pensando. Marina, você já decidiu o que quer fazer com tudo isso? Marina olhou para a maleta, depois para as faces expectantes dos 3 adultos que haviam aceitado ajudá-la. A decisão que tomasse naquele momento definiria não apenas seu futuro, mas potencialmente o futuro de muita gente. Quero honrar a vontade do Dr. Mendes, disse ela finalmente, mas também preciso ser prática. Vou vender parte da coleção. As peças que têm valor comercial, mas menos importância histórica única, e usar o dinheiro para criar um fundo. O restante, as peças mais importantes historicamente, vou doar para um museu. Mas quero que seja um museu daqui da região, para que nossa própria comunidade possa se beneficiar. Seu Antônio sorriu com aprovação. E os outros esconderijos? Marina tocou o envelope lacrado que ainda não havia aberto. Primeiro vamos cuidar bem desta parte. Depois veremos o que mais o Dr. Mendes nos deixou. Naquela tarde, enquanto organizavam um plano detalhado para catalogar, avaliar e proteger a coleção, Marina sentiu que havia tomado a decisão certa. Não seria apenas sobre o dinheiro. Seria sobre preservar histórias, honrar um legado e usar uma descoberta extraordinária para beneficiar toda a comunidade. Mas ela ainda não sabia que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. 3 semanas se passaram desde a descoberta e Marina havia se acostumado à rotina de trabalhar na oficina durante o dia e se dedicar ao projeto da coleção nas noites e fins de semana. Com a ajuda de seu Antônio e da equipe de especialistas, eles haviam transferido cuidadosamente todos os itens da ambulância para um local seguro, o porão da casa da professora Clara, que havia sido adaptado com sistemas de umidade controlada e segurança. O trabalho de catalogação estava avançando bem. Cada peça era fotografada, pesquisada e avaliada. Marina descobriu que possuía um talento natural para organização e pesquisa histórica.
Seus conhecimentos técnicos de mecânica se traduziram surpreendentemente bem para o trabalho meticuloso de conservação de artefatos. Foi numa quinta-feira à noite, enquanto examinava uma coleção de moedas do século XIX, que Marina finalmente decidiu abrir o envelope lacrado com o mapa dos outros esconderijos. O papel era grosso e amarelado, e quando o desdobrou, revelou um mapa detalhado da região, desenhado à mão com a mesma caligrafia elegante da carta original. 3 localizações estavam marcadas com pequenos X vermelhos, cada um acompanhado de coordenadas precisas e pequenas anotações. Local 2, fazenda abandonada, estrada velha para São Bento, entrada pelo celeiro, terceira tábua à esquerda, 1,9 do chão. Local 3, igreja desativada de Santa Rita, cripta familiar dos Oliveira atrás do altar falso. Local 4, casa da ponte sobre o Rio Claro, porão secreto acessível pelo poço seco nos fundos. Marina sentiu um arrepio. Cada localização era mais misteriosa que a anterior, e todas ficavam em lugares isolados e potencialmente perigosos para visitar sozinha. No dia seguinte, ela mostrou o mapa para seu Antônio, que ficou visivelmente preocupado. Marina, isso está ficando mais complexo do que imaginávamos. Esses locais, alguns deles, têm histórias complicadas na região. A igreja de Santa Rita foi desativada há 15 anos depois de rumores sobre atividades questionáveis. A Casa da Ponte foi cenário de um desaparecimento nunca solucionado nos anos 90. A professora Clara, que havia se juntado à conversa, complementou. E tem outra coisa. Ontem à noite, alguém ligou para a universidade perguntando sobre mim, especificamente sobre meus projetos atuais. Não se identificou, mas o segurança disse que a voz parecia nervosa, quase ameaçadora. Marina sentiu o estômago se contrair. Vocês acham que alguém descobriu sobre a coleção? É possível, disse Dr. Ricardo, que havia chegado para a reunião. Descobertas desse porte não passam despercebidas por muito tempo. Sempre há pessoas interessadas em lucrar ilegalmente com patrimônio histórico. Foi então que seu Antônio fez uma revelação surpreendente. Eu fiz algumas pesquisas sobre o Dr. Eduardo Mendes. Descobri algo interessante. Ele não morreu de causas naturais, como constava no obituário oficial. Um amigo meu, que trabalhou no hospital, me contou, em sigilo, que houve circunstâncias estranhas. Dr. Mendes estava com medo de alguma coisa nas últimas semanas de vida. Chegou a comentar com alguns colegas que havia mexido com pessoas perigosas durante suas atividades de colecionador. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina olhou para o mapa novamente, desta vez com uma perspectiva diferente. Não eram apenas localizações de tesouros, eram potenciais armadilhas. Então, o que fazemos? Perguntou ela. Dr. Ricardo se inclinou para a frente. Primeiro, precisamos reportar oficialmente a descoberta às autoridades competentes. IBAN, Polícia Civil, Receita Federal. Isso nos dará proteção legal. Segundo, não podem mais visitar esses locais sem escolta policial. Mas, interrompeu a professora Clara, se reportarmos agora, sem ter uma ideia do que há nos outros esconderijos, podemos perder o controle sobre como a descoberta será gerenciada. Conhecendo a burocracia, pode levar anos para que essas peças cheguem a um museu. Marina ficou dividida entre a segurança e a responsabilidade que sentia pelo legado do doutor. Mendes, foi quando teve uma ideia. E se explorássemos apenas um dos locais antes de reportar oficialmente? O mais seguro deles, com uma equipe pequena, mas bem organizada. Se encontrarmos algo realmente importante, aí sim entraremos em contato com as autoridades com uma visão completa da situação. Seu Antônio estudou o mapa novamente. A fazenda abandonada parece ser a opção mais segura. É em área rural, mas não isolada demais. Conheço a região. Meu primo tem uma propriedade a 2 quilômetros dali.
Eles passaram o resto da tarde planejando uma expedição cuidadosa. Iriam no sábado seguinte em grupo, com equipamentos de comunicação e um plano detalhado de segurança. Marina insistiu em liderar a exploração. Afinal, havia sido ela quem encontrara o primeiro tesouro e sentia que era sua responsabilidade ver o projeto até o fim. Mas na noite anterior à expedição, Marina recebeu uma ligação anônima em casa. "Pare de procurar o que não é seu", disse uma voz masculina, distorcida eletronicamente. "Alguns segredos devem permanecer enterrados. Esta é sua única advertência." A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Marina ficou parada, o telefone tremendo em sua mão, percebendo que havia cruzado uma linha invisível. Agora não era mais apenas sobre preservar história. Era sobre sobreviver aos segredos perigosos que o Dr. Mendes havia deixado para trás. Marina quase não dormiu na noite após a ligação ameaçadora. Pela manhã, ligou para seu Antônio e relatou o incidente. Em vez de desencorajá-la, a ameaça apenas fortaleceu a determinação do grupo de descobrir a verdade completa antes que outras pessoas mal intencionadas chegassem aos tesouros primeiro. "Se alguém está tentando nos intimidar", disse seu Antônio, "é porque há algo muito valioso em jogo." O Dr. Mendes confiou essa responsabilidade a quem quer que encontrasse sua coleção. "Não podemos abandonar isso agora." Às 8 da manhã de sábado, Marina dirigiu sua picape pela estrada de terra que levava à fazenda abandonada, seguida pelo carro de seu Antônio e pela professora Clara. Dr. Ricardo havia ficado na cidade, monitorando possíveis desenvolvimentos legais e mantendo contato por rádio. A fazenda ficava no final de uma estrada secundária, cercada por pastos vazios e mata densa. A casa principal estava claramente abandonada há anos, com janelas quebradas e vegetação crescendo pelas paredes. Mas era o celeiro que interessava a Marina. Uma construção de madeira grande e sólida que resistira melhor ao tempo. O grupo se aproximou cautelosamente. Marina carregava uma mochila com ferramentas, lanternas e equipamentos de documentação. Seu Antônio levava uma câmera para registrar tudo, e a professora Clara trazia materiais de conservação para proteger qualquer artefato que encontrassem. A porta do celeiro estava trancada, mas a fechadura estava enferrujada e cedeu facilmente às habilidades mecânicas de Marina. Quando entraram, foram recebidos pelo cheiro de madeira velha e feno úmido. Feixes de luz solar entravam através de frestas nas paredes, criando padrões dourados no ambiente empoeirado. "Terceira tábua à esquerda, 1,5 metros do chão", leu Marina das anotações do Dr. Mendes. Eles se dirigiram à parede esquerda do celeiro e começaram a contar as tábuas verticais. A terceira era idêntica às outras, mas quando Marina bateu nela com os nós dos dedos, produziu um som ligeiramente oco. "Há algo atrás desta madeira", confirmou ela, pegando uma chave de fenda da mochila. Removeram cuidadosamente a tábua, revelando um espaço escavado na parede. Dentro dele, perfeitamente protegida por plástico grosso, estava uma caixa metálica do tamanho de uma maleta pequena. Marina a retirou com cuidado, sentindo que era consideravelmente pesada. Não havia chave desta vez. A caixa estava selada com um sistema de combinação numérica simples, mas havia um papel colado na tampa com instruções. "Data de nascimento de minha filha Clara, DDMMAA." "Clara", murmurou a professora Clara, surpresa. "Será que..." Seu Antônio pensou por um momento. "Vou ligar para o pessoal da cidade. Alguém deve saber sobre a família do Dr. Mendes." Enquanto esperavam, exploraram o resto do celeiro, mas não encontraram mais nada. Foi quando o celular de seu Antônio tocou. Dr. Ricardo tinha informações. Dr. Eduardo Mendes teve uma filha chamada Clara, que morreu ainda criança de leucemia nos anos 70. Data de nascimento, 15 de março de 1968. Marina digitou 1015-368 na combinação. A caixa se abriu com um clique suave. O conteúdo desta vez
era diferente da primeira descoberta. Em vez de uma coleção variada, a caixa continha principalmente documentos históricos, centenas deles organizados em pastas marcadas por período e região. Havia também uma pequena coleção de moedas raríssimas e algumas joias que claramente pertenciam a famílias importantes da região. Mas foi um envelope grosso marcado, urgente para ser aberto primeiro, que chamou a atenção de Marina. Dentro havia uma carta mais longa que a primeira, e o tom era visivelmente mais urgente. Se você chegou até aqui, é porque decidiu levar minha missão adiante. Mas preciso alertá-la sobre algo que descobri tarde demais. Nem todos os itens que adquiri ao longo dos anos vieram de famílias necessitadas vendendo heranças. Em algumas situações, principalmente nos primeiros anos, fui ingênuo e acabei comprando itens que haviam sido roubados de museus e igrejas. Marina sentiu o sangue gelar. Continuou lendo. Quando descobri, já era tarde para desfazer algumas transações. Tentei devolver os itens aos locais de origem sempre que possível, mas alguns compradores se recusaram a cooperar e me ameaçaram. Há pessoas perigosas envolvidas no tráfico de patrimônio histórico em nossa região, e elas sabem sobre minha coleção. A professora Clara pegou a carta das mãos de Marina e leu a parte seguinte em voz alta. Os itens marcados com adesivo vermelho em minha documentação são aqueles de origem duvidosa. Se possível, devolvam-nos anonimamente aos seus locais de origem. Os demais foram adquiridos legitimamente. E, por favor, tenham muito cuidado. O homem que me vendeu a maioria das peças roubadas se chama Valdemar Santos. Ele não é apenas um ladrão, é violento e tem conexões perigosas. O silêncio no celeiro era total, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros lá fora. Marina pegou a documentação da caixa e começou a procurar pelos adesivos vermelhos. Encontrou pelo menos 20 itens marcados, incluindo algumas das peças mais valiosas que haviam catalogado da primeira coleção. Agora entendo a ligação ameaçadora, disse seu Antônio sombriamente. Este Valdemar Santos provavelmente soube de nossas atividades e quer recuperar o que considera seu. Marina fechou a caixa e olhou para seus companheiros. Isso muda tudo. Não estamos apenas preservando história, estamos lidando com itens roubados e criminosos perigosos. Foi quando ouviram o ruído de carros se aproximando pela estrada de terra. 3 veículos, pelos roncos dos motores. Marina correu até uma fresta na parede e espiou lá fora. 3 picapes pretas estavam parando em frente ao celeiro e homens armados começaram a sair delas. "Saiam do celeiro agora, com as mãos visíveis!" gritou uma voz masculina. "Vocês estão em propriedade privada e mexendo com coisas que não são suas." Marina, seu Antônio e a professora Clara se entreolharam, o medo claro em seus rostos. Estavam encurralados e a situação havia se tornado muito mais perigosa do que qualquer um deles havia imaginado. A descoberta que começara como uma aventura histórica havia se transformado em uma situação de vida ou morte. Marina sentiu o coração disparar enquanto observava os homens armados se posicionarem ao redor do celeiro. Eram 5 no total, vestindo roupas escuras e se movendo com a precisão de quem tinha experiência em situações perigosas. O líder, um homem alto e corpulento com uma cicatriz visível no rosto, segurava um revólver e parecia estar no comando da operação. "Vocês têm 30 segundos para sair com as mãos para cima", gritou ele novamente. "Queremos apenas o que é nosso." Seu Antônio sussurrou urgentemente. "Há uma porta dos fundos neste celeiro. Usei para brincar aqui quando era criança. Se conseguirmos chegar até lá..." Marina olhou rapidamente ao redor. A porta que seu Antônio mencionava estava parcialmente escondida por pilhas de feno velho, a cerca de 15 metros de distância. Seria uma corrida arriscada, mas talvez fosse sua única chance. "Professora Clara, pegue a documentação mais importante", sussurrou Marina. "Seu Antônio, quando eu disser agora,
Corremos para aquela porta. Eu levo a caixa. Mas antes que pudessem se mover, a voz lá fora mudou de tom, tornando-se mais ameaçadora. Sabemos que vocês estão aí dentro e sabemos exatamente o que estão procurando. Dr. Eduardo Mendes nos devia muito dinheiro e agora vocês vão pagar essa dívida. Foi então que Marina teve uma ideia arriscada, mas que poderia funcionar. Ela conhecia aquele tipo de gente. Havia crescido numa região onde pequenos crimes e intimidações eram comuns. Sabia que homens como aqueles muitas vezes respeitavam apenas a força e a coragem. "Escutem!" gritou ela, surpreendendo seus companheiros. "Eu sou Marina Santos, a pessoa que encontrou a coleção do Dr. Mendes. Se vocês querem negociar, vamos negociar como adultos." Houve um momento de silêncio lá fora, depois risos ásperos. "Uma mocinha mecânica quer negociar conosco?" zombou o líder. "Que engraçado. Mas tudo bem, vamos conversar. Saiam devagar, com as mãos visíveis, e talvez ninguém se machuque hoje." Marina respirou fundo. "Não vamos sair, mas posso fazer uma proposta que vai interessar vocês. Os itens que vocês querem, os que foram roubados, eu sei exatamente quais são e onde estão. Mas se vocês nos machucarem, nunca vão encontrá-los." Seu Antônio a olhou com admiração e terror ao mesmo tempo. Marina estava blefando parcialmente, mas havia uma lógica sólida em sua estratégia. "Continue falando", gritou o homem lá fora. "Dr. Mendes documentou tudo", continuou Marina. "Ele sabia que alguns itens foram roubados e deixou instruções específicas sobre como devolvê-los. Vocês podem ter de volta o que é legitimamente de vocês, mas tem que ser feito do jeito certo." Houve uma pausa longa, seguida por murmúrios entre os homens lá fora. Marina aproveitou o tempo para sussurrar instruções rápidas para seus companheiros. "Se isso der errado, corram para a porta dos fundos. Eu os distraio." "Marina, não seja heroína", sussurrou a professora Clara. "Esses homens são perigosos." Mas a voz lá fora voltou. "Está bem, mocinha esperta. Vamos fazer diferente. Você sai sozinha, com as mãos visíveis, e conversamos cara a cara. Seus amigos ficam aí dentro como garantia." Marina sabia que era uma armadilha, mas também percebia que era a única forma de ganhar tempo e talvez encontrar uma solução. Olhou para a caixa que havia encontrado, depois para seus amigos. "Confiem em mim", disse baixinho. "E se algo der errado, corram e chamem a polícia." Antes que pudessem, protestou. Marina se dirigiu lentamente para a porta principal do celeiro. Suas mãos tremiam, mas sua voz estava firme quando gritou: "Estou saindo! Ninguém se mexe até conversarmos." Abriu a porta devagar e saiu com as mãos levantadas. O líder do grupo a aguardava a cerca de 5 metros de distância, o revólver apontado em sua direção, mas não de forma diretamente ameaçadora. Visto de perto, Marina pôde confirmar que se tratava realmente de Valdemar Santos. Ele tinha cerca de 50 anos, músculos desenvolvidos que sugeriam um trabalho pesado e os olhos duros de quem havia vivido uma vida difícil. "Então você é a menininha que está mexendo com meus negócios", disse ele, estudando Marina de cima a baixo. "Tem coragem, isso eu reconheço, mas coragem sem inteligência pode ser perigosa." Marina respirou fundo e decidiu jogar todas as cartas na mesa. "Senhor Valdemar, eu sei quem você é e sei que alguns dos itens da coleção do Dr. Mendes realmente pertenciam a você, mas também sei que muitos deles foram roubados de museus e igrejas. Não quero me meter com criminosos, mas também não vou permitir que patrimônio histórico seja destruído." Valdemar pareceu genuinamente surpreso pela honestidade direta de Marina. Baixou ligeiramente a arma. "O velho Eduardo realmente documentou tudo, então?" "Documentou. E deixou instruções claras sobre como resolver a situação. Se vocês querem recuperar o que é legitimamente de vocês, podemos encontrar uma forma legal de fazer isso. Mas se tentarem nos machucar ou roubar itens que não são seus, vou entregar tudo para a Polícia Federal e o IFAM." Foi então
que um dos homens de Valdemar se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do líder se contraiu em raiva. Parece que vocês já chamaram a polícia, disse ele, apontando para a estrada. Estou vendo sirenes se aproximando. Marina olhou na direção indicada e, para sua surpresa e alívio, realmente havia viaturas da polícia militar subindo a estrada de terra em direção à fazenda. Eu não chamei ninguém, disse ela, honestamente. Valdemar a estudou por um momento. Depois fez um sinal para seus homens. Está bem, mocinha. Vocês ganharam esta rodada, mas isso não acabou. Tenho direitos legítimos sobre parte dessa coleção e vou buscá-los da forma correta. Os homens correram para suas picapes e partiram em alta velocidade, levantando nuvens de poeira, pouco antes das viaturas da polícia chegarem à fazenda. Marina ficou parada onde estava, as pernas tremendo de alívio, enquanto os policiais se aproximavam. Seu Antônio e a professora Clara saíram correndo do celeiro. Marina, você está bem? Gritou seu Antônio. Doutor, Ricardo chamou a polícia quando perdemos o contato por rádio. Enquanto explicavam a situação aos policiais, Marina olhou para a caixa que ainda segurava. A descoberta do Dr. Mendes estava se revelando muito mais complicada do que ela jamais havia imaginado. Mas uma coisa estava clara: não havia mais como lidar com isso sozinha. Era hora de envolver as autoridades oficiais e resolver a situação de uma vez por todas. 3 dias depois do confronto na fazenda, Marina se encontrava na delegacia de polícia civil, sentada em uma sala de reuniões, junto com seu Antônio, a professora Clara, Dr. Ricardo e 2 delegados especializados em crimes contra o patrimônio histórico. Sobre a mesa estavam espalhados todos os documentos e evidências coletadas até então. O delegado responsável pelo caso, Dr. Fernando Almeida, era um homem meticuloso que havia passado as últimas 72 horas estudando cada detalhe da descoberta de Marina. Ao seu lado, a delegada Carla Rodrigues, especialista em organizações criminosas, tomava notas constantemente. Bem, Marina, começou o delegado Fernando, depois de analisarmos toda a documentação e cruzarmos informações com nossos bancos de dados, posso confirmar que vocês descobriram uma das maiores coleções de patrimônio histórico já encontradas em nossa região. Mas também confirmamos que a situação é mais complexa do que imaginávamos. Marina se inclinou para a frente ansiosa. Complexa como? A delegada Carla pegou uma pasta grossa e a abriu. Valdemar Santos não é apenas um pequeno criminoso local. Ele comanda uma rede de tráfico de patrimônio histórico que atua em pelo menos 5 estados. Dr. Eduardo Mendes, infelizmente, foi uma das vítimas dessa rede, mas também, involuntariamente, um de seus facilitadores. A professora Clara interrompeu. Como assim facilitador? Dr. Mendes começou comprando itens legitimamente de famílias necessitadas, pagando valores justos. Mas Valdemar percebeu que o médico tinha interesse em artefatos históricos e começou a oferecer peças cada vez mais raras e valiosas. No início, Dr. Mendes não suspeitava que eram roubadas. O delegado Fernando continuou. Quando finalmente descobriu a verdade, Dr. Mendes tentou se afastar, mas Valdemar não permitiu. Começou a chantageá-lo, ameaçando expor as compras de itens roubados. O médico foi forçado a continuar comprando, mas passou a documentar tudo meticulosamente, provavelmente planejando um dia entregar tudo às autoridades. Marina sentiu o estômago se contrair. Por isso ele morreu? Ainda estamos investigando, disse a delegada Carla. Mas há evidências de que Dr. Mendes estava planejando revelar toda a operação de Valdemar. Sua morte repentina pode não ter sido natural. Seu Antônio se inclinou para a frente. E agora? O que acontece com a coleção? Dr. Ricardo, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Marina, legalmente você tem direito sobre os itens que foram adquiridos legitimamente pelo Dr. Mendes. Os itens roubados devem ser devolvidos aos seus locais de origem. Mas há uma proposta que queremos fazer.
O delegado Fernando abriu um documento oficial. O governo estadual, em parceria com a universidade e o Ministério Público, quer criar um museu regional de história. Se você concordar em doar a parte legítima da coleção, receberá uma compensação financeira justa. Não o valor total de mercado, mas uma quantia significativa que reconhece sua descoberta e garante sua estabilidade financeira. Marina olhou para os rostos ao redor da mesa. Quanto seria essa compensação? 400 mil reais, disse Dr. Ricardo. Além disso, você seria nomeada como curadora associada do futuro museu, com um salário mensal para gerenciar e expandir a coleção. Era muito dinheiro, mais do que Marina havia ganho em toda a sua vida, mas ainda estava longe dos milhões que a coleção completa valia. Por outro lado, seria uma solução que honraria as intenções do Dr. Mendes e garantiria que as peças fossem preservadas adequadamente. E os outros esconderijos? Perguntou ela. A delegada Carla sorriu pela primeira vez. É aí que fica interessante. Com base nas informações que vocês nos forneceram, conseguimos obter mandados de busca e apreensão. Ontem à noite, nossa equipe localizou e apreendeu o conteúdo dos 3 esconderijos restantes. Marina arregalou os olhos. E o valor total das 4 coleções, incluindo apenas os itens de origem legítima, é de aproximadamente 3,2 milhões de reais. Se você aceitar a proposta, receberá 15% desse valor, cerca de 480 mil reais. O silêncio na sala era total. Marina sentia o coração batendo forte enquanto processava as informações. Quase R$500 mil seria suficiente para transformar completamente sua vida, pagar todas as dívidas, reformar a oficina e ainda sobrar para investimentos futuros. E Valdemar Santos? Perguntou ela finalmente. Será preso, garantiu a delegada Carla. Temos evidências suficientes para condenações por formação de quadrilha, receptação, extorsão e possivelmente homicídio. A rede dele será desmantelada. Marina olhou para seu Antônio, que acenou encorajadoramente. A professora Clara estava sorrindo com aprovação. Dr. Ricardo aguardava sua resposta com expressão esperançosa. Tenho uma condição, disse Marina finalmente. Quero que parte da compensação seja usada para criar um fundo de preservação histórica da região. E quero que o museu tenha programas educacionais gratuitos para escolas públicas. O delegado Fernando e Dr. Ricardo trocaram olhares e sorriram. Feito, disse Dr. Ricardo. Na verdade, isso torna a proposta ainda mais atrativa para nossos parceiros. Marina respirou fundo e estendeu a mão. Então aceito. Quando apertaram as mãos, selando o acordo, Marina sentiu que havia tomado a decisão certa. Não seria rica no sentido tradicional da palavra, mas seria financeiramente estável e, mais importante, estaria honrando o legado do Dr. Mendes de uma forma que beneficiaria toda a comunidade. A jovem mecânica que havia encontrado uma ambulância abandonada na floresta estava prestes a se tornar uma das pessoas mais influentes na preservação da história regional. Mas ainda havia um último mistério para resolver. Uma semana após assinar o acordo oficial, Marina estava organizando suas coisas na oficina quando recebeu uma ligação inesperada. Era a delegada Carla Rodrigues e sua voz soava urgente. Marina, preciso que você venha à delegacia imediatamente. Encontramos algo nos pertences de Valdemar Santos que você precisa ver. Meia hora depois, Marina estava novamente na sala de reuniões da delegacia, mas desta vez apenas com a delegada Carla e o delegado Fernando. Sobre a mesa havia uma caixa de madeira pequena e elegante, claramente antiga e bem cuidada. Encontramos isso escondido na casa de Valdemar, explicou a delegada Carla. No início pensamos que fosse apenas mais uma peça roubada, mas quando abrimos, descobrimos que contém documentos que mencionam você especificamente. Marina sentiu um arrepio. Mencionam a mim? Como isso é possível? O delegado Fernando abriu a caixa cuidadosamente.
Dentro havia alguns documentos antigos, fotografias amareladas e uma carta selada com o nome Marina Santos, escrito na parte frontal com a mesma caligrafia elegante do Dr. Eduardo Mendes. Aparentemente, disse a delegada Carla, Dr. Mendes não escondeu apenas tesouros. Ele também deixou instruções muito específicas sobre como sua coleção deveria ser encontrada. Marina pegou a carta com mãos trêmulas e a abriu devagar. O papel era o mesmo usado nas outras cartas, e a mensagem a deixou completamente sem palavras. Cara Marina, se você está lendo esta carta, significa que meu plano funcionou perfeitamente. Sim, eu sabia seu nome antes mesmo de você encontrar a primeira ambulância. Deixe-me explicar. Seu avô, José Santos, foi meu melhor amigo durante nossa juventude. Fomos juntos à escola, crescemos na mesma rua, e ele foi quem me ensinou a valorizar a história e as memórias de nossa região. Quando ele morreu, há 5 anos, fiquei sabendo que havia deixado uma neta que trabalhava como mecânica e que havia herdado sua curiosidade e sua honestidade. Passei meses estudando sua rotina, Marina. Sabia que você ocasionalmente usava a estrada principal para ir para casa e calculei que, num dia de chuva com problemas no motor, você se lembraria do atalho que seu avô havia mencionado. Coloquei a ambulância exatamente no lugar onde você a encontraria. Marina teve que parar de ler, a emoção tomando conta de sua voz. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto continuava. Você foi escolhida, Marina, não por acaso, mas porque herdou as qualidades que seu avô mais valorizava. Curiosidade, integridade e o desejo de fazer o que é certo. Sabia que, se alguém pudesse resolver o problema que eu havia criado com minha ingenuidade, seria você. Observei você de longe durante anos. Vi como tratava seus clientes na oficina, sempre honesta, sempre justa, mesmo quando poderia lucrar mais. Vi como cuidava de sua família, como ajudava os vizinhos. Seu avô teria muito orgulho da mulher que você se tornou. A delegada Carla ofereceu um lenço a Marina, que nem havia percebido que estava chorando. Há mais, disse ela gentilmente. Marina continuou lendo. A coleção sempre foi destinada a você, Marina. Não como um presente, mas como uma responsabilidade. Sabia que você tomaria as decisões certas, que honraria a história por trás de cada peça e que encontraria uma forma de usar essa descoberta para beneficiar toda a nossa comunidade. Há uma última coisa escondida na caixa junto com esta carta. Uma fotografia de mim e seu avô quando éramos jovens e um pequeno presente que sempre quis dar a você. Marina procurou na caixa e encontrou uma fotografia preto e branca de 2 jovens sorrindo, um dos quais ela reconheceu como seu avô pelas histórias da família. O outro, claramente, era Dr. Eduardo Mendes. Embaixo da fotografia havia um pequeno envelope com uma chave dourada e um cartão bancário. O cartão, explicou o delegado Fernando, dá acesso a uma conta que Dr. Mendes mantinha especificamente para você. Quando verificamos com o banco, descobrimos que contém exatamente R$150 mil. O dinheiro que ele economizou durante anos, especificamente para complementar qualquer quantia que você recebesse pela coleção. Marina estava oficialmente sem palavras. Olhou para a fotografia do avô e do Dr. Mendes, 2 amigos que haviam conspirado através do tempo para mudar sua vida da forma mais extraordinária possível. Então, disse a delegada Carla, tecnicamente você recebeu quase R$650 mil por esta descoberta. Dr. Mendes realmente planejou tudo nos mínimos detalhes. Marina finalmente conseguiu falar. Ele conhecia meu avô. Planejou tudo, me escolheu especificamente. Sua voz era um sussurro admirado. Há ainda uma última parte na carta, disse o delegado Fernando. Marina voltou ao papel. Marina, use este dinheiro com sabedoria. Parte dele deve ser para garantir sua estabilidade e felicidade.
Mas lembre-se sempre de que a verdadeira riqueza está na capacidade de preservar memórias e ajudar outros. Seu avô sempre disse que você tinha um coração especial. Agora, você tem os recursos para colocar esse coração em ação. Com todo o meu carinho e admiração, Eduardo Mendes, PS, na oficina de seu avô, atrás da bancada principal, há uma tábua solta. Embaixo dela, você encontrará um último presente. Cartas que ele escreveu para você, mas nunca teve coragem de entregar, e algumas ferramentas especiais que pertenceram ao pai dele, seu bisavô. Agora, com sua nova posição como curadora do museu, você poderá honrar não apenas a história da região, mas também a história de sua própria família. Marina dobrou a carta cuidadosamente, olhando para a fotografia de dois jovens amigos que haviam mudado sua vida décadas depois de terem se conhecido. A descoberta, que havia começado com uma ambulância abandonada, se revelara como o plano mais elaborado e carinhoso que ela poderia ter imaginado. Ela não havia apenas encontrado um tesouro. Havia descoberto que era amada e valorizada por pessoas que nem sabia que a conheciam, e que sua vida havia sido cuidadosamente preparada para este momento de transformação. A mecânica de 25 anos que lutava para pagar as contas havia se tornado a guardiã de uma das maiores descobertas históricas da região, e agora sabia que tudo isso havia sido um presente de amor que atravessou gerações. 6 meses depois da descoberta, Marina estava em pé diante do que antes era um terreno vazio no centro da cidade, e agora era o canteiro de obras do futuro Museu Regional de História, Dr. Eduardo Mendes. Vestindo um terno discreto, uma mudança radical de seu uniforme de mecânica habitual, ela observava as fundações sendo colocadas com uma mistura de orgulho e ansiedade. A transformação em sua vida havia sido gradual, mas profunda. A oficina agora funcionava apenas 3 dias por semana, gerenciada por seu primo Marcos, enquanto Marina dedicava o resto do tempo aos estudos de museologia e à catalogação da coleção completa. Havia se inscrito em um curso à distância de gestão de patrimônio histórico e descoberto uma paixão pelo trabalho acadêmico que jamais soubera possuir. Como está se sentindo, curadora Santos? Brincou seu Antônio, aproximando-se com 2 cafés fumegantes. Nos últimos meses, ele havia se tornado não apenas um colaborador, mas quase um mentor, ensinando a Marina os aspectos mais sutis da pesquisa histórica. Ainda parece surreal, admitiu Marina, aceitando o café gratefulmente. Há 1 ano eu mal conseguia pagar as contas. Agora estou supervisionando a construção de um museu. A professora Clara se juntou a eles, carregando uma pasta grossa de documentos. Tenho novidades sobre as outras descobertas, disse ela animada. O IFAM confirmou que 3 das peças que encontramos são de importância nacional. Uma das estatuetas indígenas é anterior à chegada dos portugueses, e os documentos da Fundação de Campos do Jordão são os únicos exemplares originais conhecidos. Marina sentiu o peito se encher de orgulho. Cada nova descoberta sobre a importância da coleção validava ainda mais a decisão que havia tomado de preservá-la adequadamente. E tem mais uma novidade, continuou a professora Clara. A Universidade de São Paulo quer estabelecer uma parceria conosco. Eles enviariam estudantes de graduação e pós-graduação para fazer estágios aqui, transformando nosso museu em um centro de pesquisa. Foi então que Dr. Ricardo chegou, visivelmente animado. Marina, perfeito, você está aqui. Tenho algo para mostrar. Ele abriu um tablet e mostrou uma maquete digital tridimensional do museu finalizado. Era maior e mais elegante do que Marina havia imaginado. 3 andares com espaços para exposições permanentes, temporárias, um centro de pesquisa e até mesmo um pequeno auditório para palestras. O orçamento final ficou dentro do previsto, explicou o Dr. Ricardo. E com as parcerias que estamos estabelecendo, conseguimos financiamento para as próximas 5 anos de operação. Marina estudou a maquete com atenção.
Numa das paredes virtuais, podia haver um espaço dedicado à história da família Santos, onde as cartas do avô e as ferramentas do bisavô seriam exibidas junto com a história da descoberta. Há algo mais, disse Dr. Ricardo, mudando para uma tela diferente. Lembra do caso Valdemar Santos? Marina fez que sim. O julgamento havia terminado no mês anterior, com Valdemar sendo condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha, receptação e extorsão. A investigação sobre a morte do Dr. Mendes ainda estava em andamento, mas as evidências sugeriam envenenamento. Bem, a justiça decidiu que todos os bens apreendidos de Valdemar e sua quadrilha serão leiloados e o dinheiro será destinado a projetos de preservação histórica. Estimamos que serão pelo menos R$ 800 mil adicionais para nosso fundo de preservação. Marina quase deixou o café cair. R$ 800 mil? Isso significa, disse a professora Clara, que poderemos expandir nossa área de atuação. Não será apenas um museu local, mas um centro regional de preservação histórica. Poderemos ajudar outras cidades a catalogar e preservar suas próprias coleções. Seu Antônio sorriu. Dr. Eduardo e seu avô estariam muito orgulhosos, Marina. Você transformou uma descoberta pessoal em algo que vai beneficiar toda a região por gerações. Marina olhou novamente para o canteiro de obras, mas desta vez viu além das fundações de concreto. Viu crianças em excursões escolares aprendendo sobre a história de suas famílias. Viu pesquisadores descobrindo novas conexões entre o passado e o presente. Viu um centro vivo de conhecimento que honraria não apenas a memória do doutor Eduardo Mendes, mas a de todas as pessoas comuns que haviam preservado pequenos pedaços da história ao longo dos séculos. Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Disse ela finalmente. Não é o dinheiro, não é nem mesmo o museu. É perceber que cada pessoa que preserva uma foto antiga, uma carta, uma ferramenta da família, está contribuindo para algo muito maior. Dr. Eduardo entendeu isso. Meu avô entendeu isso. E agora eu entendo também. Dr. Ricardo fechou o tablet e sorriu. Falando em preservar coisas importantes, tenho algo para você. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Chegou hoje de manhã. É do prefeito de uma cidade a 200 quilômetros daqui. Parece que correram rumores sobre nossa descoberta, e eles acreditam ter algo similar em uma igreja abandonada da região. Marina pegou o envelope, sentindo um familiar formigamento de curiosidade. Outra descoberta? Pode ser. Eles querem contratar você como consultora para investigar. Marina olhou para o envelope, depois para o canteiro de obras, depois para os rostos sorridentes de seus amigos e colegas. Há um ano, ela era uma mecânica lutando para sobreviver. Agora era uma especialista em patrimônio histórico com recursos, conhecimento e uma rede de apoio para fazer a diferença. Mais importante ainda, havia descoberto que sua verdadeira vocação não era apenas consertar máquinas quebradas, mas ajudar a preservar e restaurar pedaços esquecidos da história humana. Quando eles querem que eu vá? Perguntou sorrindo. A aventura que havia começado com uma ambulância abandonada na floresta estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. 2 anos depois, Marina estava em pé no púlpito do auditório do Museu Regional de História Dr. Eduardo Mendes, olhando para uma plateia de 200 pessoas. Era o dia da inauguração oficial, e representantes de universidades, museus, órgãos do governo e, mais importante, moradores locais de todas as idades haviam se reunido para celebrar. O museu havia superado todas as expectativas. 3 andares repletos de exposições interativas, um centro de pesquisa que já havia catalogado coleções de 15 cidades da região e um programa educacional que recebia mais de 1.000 estudantes por mês. Marina havia se tornado uma referência nacional em preservação de patrimônio histórico comunitário, com convites para palestras em universidades de todo o país.
Mas no palco, olhando para aquela plateia, ela se lembrava da jovem mecânica que há 2 anos lutava para pagar as contas. A transformação havia sido extraordinária, mas os valores fundamentais permaneciam os mesmos. Há 2 anos, começou Marina, eu era uma mecânica que encontrou uma ambulância abandonada na floresta. Hoje, sou a curadora de um dos museus regionais mais importantes do país. Mas quero contar para vocês que a verdadeira descoberta não foi o tesouro que encontrei. Foi entender que cada um de nós é guardião de histórias que merecem ser preservadas. Na primeira fileira estava Dona Carmen, de 78 anos, que havia doado ao museu uma coleção de fotografias da cidade dos anos 1950. Ao lado dela, o jovem Pedro, de 12 anos, cujo projeto escolar sobre a história de sua família havia virado uma exposição permanente no museu. Dr. Eduardo Mendes deixou uma mensagem para todos nós, continuou Marina. Ele provou que uma pessoa comum, com determinação e amor pela história, pode preservar tesouros inestimáveis para as futuras gerações. E todos vocês provaram que essa missão não termina com uma única descoberta. Ela se multiplica. Marina apontou para as paredes do auditório, onde estavam expostas fotografias de todas as descobertas e doações que o museu havia recebido nos últimos 2 anos. Mais de 500 itens históricos, cada um com sua própria história de preservação. Mas hoje quero anunciar algo especial, disse ela, pegando um envelope lacrado da mesa. Há 6 meses, enquanto organizávamos os últimos pertences pessoais do Dr. Eduardo Mendes, encontramos uma carta final. Uma carta que ele pediu para ser aberta apenas no dia da inauguração do museu. O silêncio no auditório era total. Marina abriu o envelope cuidadosamente e começou a ler. Se esta carta está sendo lida na inauguração do museu, significa que Marina Santos conseguiu realizar o que eu apenas sonhei. Significa que nossa comunidade entendeu o valor de preservar sua própria história. Mas quero deixar um último desafio para todos vocês. Durante minha vida, criei não apenas uma coleção de artefatos, mas também uma rede de contatos com outros preservadores de história em todo o país. No envelope anexo a esta carta, vocês encontrarão uma lista de 20 locais em diferentes estados, onde acredito que há descobertas históricas importantes, esperando pelas pessoas certas. Meu sonho é que este museu se torne não apenas um guardião de nossa história local, mas o centro de uma rede nacional de preservação comunitária. Cada descoberta que vocês ajudarem a fazer em outras cidades fortalecerá nossa própria missão e criará laços entre comunidades que compartilham o mesmo amor pela história. Marina, se você está lendo isto, quero que saiba que escolhi você não apenas pela sua honestidade e curiosidade, mas também pela sua capacidade de inspirar outros. Agora é sua vez de encontrar outras pessoas como você em outras cidades, pessoas comuns com corações extraordinários, e ajudá-las a descobrir os tesouros escondidos em suas próprias comunidades. Marina parou de ler por um momento emocionada. Olhou para o segundo envelope que havia na carta e o abriu cuidadosamente. Dentro, encontrou uma lista manuscrita de coordenadas e localizações, acompanhada de breves descrições. Ouro Preto, MG, Casa Colonial Abandonada, Rua das Flores, 47, possível arquivo da Inconfidência Mineira. Salvador, BA, Igreja do século XVII, Cripta Esquecida, documentos do período colonial. Petrópolis, RJ, Palacete Imperial Secundário, correspondências da família real. A lista continuava, cada entrada mais intrigante que a anterior. Marina percebeu que Dr. Eduardo Mendes havia passado décadas não apenas coletando artefatos localmente, mas mapeando possíveis descobertas históricas por todo o país. Há mais, disse Marina voltando à carta. Dr. Eduardo criou um fundo especial, administrado por uma instituição bancária,
que será liberado apenas quando nosso museu estiver completamente estabelecido, que é hoje. Este fundo contém 2,5 milhões de reais destinados especificamente a financiar expedições de descoberta histórica em todo o Brasil. O murmúrio de surpresa na plateia foi audível. Marina continuou, mas há uma condição. Cada descoberta deve seguir o mesmo princípio que seguimos aqui: envolver as comunidades locais, formar preservadores locais e garantir que os tesouros encontrados beneficiem diretamente as pessoas da região onde foram descobertos. Sua Antônio, agora com 70 anos, mas ainda vigoroso, levantou-se na plateia. Marina, isso significa que você vai viajar pelo país inteiro? Marina sorriu. Não apenas eu. Vamos criar equipes, treinar novos especialistas, formar uma rede. Este museu vai se tornar uma escola de preservadores de história comunitária. A professora Clara, agora diretora acadêmica do museu, acenou com aprovação. Já temos pedidos de parceria de 15 universidades diferentes. Podemos criar um programa de formação que combine teoria acadêmica com prática de campo. Dr. Ricardo, que havia se tornado o diretor administrativo, levantou a mão. E eu tenho uma proposta. Que tal criarmos um programa de televisão documentando essas descobertas? Podemos mostrar para todo o país como pessoas comuns podem fazer descobertas extraordinárias. Marina olhou para a plateia, vendo rostos iluminados com possibilidades. Crianças sussurrando com os pais sobre tesouros que poderiam estar escondidos em suas próprias casas. Adultos lembrando-se de histórias familiares que nunca haviam valorizado adequadamente. Idosos pensando em memórias que poderiam preservar para as próximas gerações. Há uma última parte na carta do Dr. Eduardo, disse Marina, sua voz embargada pela emoção. Marina, quando você encontrou aquela ambulância na floresta, não encontrou apenas uma coleção de artefatos antigos. Você encontrou sua própria história, sua vocação e sua capacidade de transformar descobertas em legados. Agora quero que você ajude outras pessoas a encontrarem a mesma coisa. Cada pessoa que você treinar, cada comunidade que você ajudar, cada descoberta que vocês fizerem juntos, será uma parte de minha própria imortalidade. Não porque meu nome estará associado, mas porque a paixão pela preservação da história continuará viva e se espalhará. Lembre-se sempre, os verdadeiros tesouros não são objetos preciosos guardados em museus. Os verdadeiros tesouros são as pessoas que dedicam suas vidas a garantir que as histórias nunca sejam esquecidas. Obrigado por completar minha missão, Marina. Agora vá começar a sua própria. Marina dobrou a carta cuidadosamente e olhou para a plateia. Então, quem quer se juntar a nós na próxima aventura? Dezenas de mãos se levantaram imediatamente. Estudantes universitários, aposentados, professores, comerciantes, donas de casa, pessoas de todas as idades e profissões querendo fazer parte da Rede Nacional de Preservação Histórica Comunitária. Naquela noite, enquanto Marina caminhava pelas salas do museu já vazio, parando diante de cada vitrine que ela própria havia ajudado a organizar, refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com uma picape com problemas no motor e uma decisão impulsiva de pegar um atalho pela floresta. A jovem mecânica que lutava para sobreviver havia se tornado não apenas uma preservadora de história, mas uma inspiradora de outros preservadores. O tesouro que encontrara numa ambulância abandonada havia se multiplicado em uma rede nacional de descobertas e preservação que beneficiaria incontáveis comunidades por gerações. Mas talvez o mais importante de tudo fosse a lição que havia aprendido e agora ensinava a outros, que cada pessoa comum tem o potencial de fazer descobertas extraordinárias, de preservar tesouros inestimáveis e de deixar um legado que transcende sua própria vida. Doutor Eduardo Mendes havia plantado uma semente numa floresta escura e chuvosa 2 anos antes.
Marina havia nutrido essa semente até que se tornasse uma árvore frondosa. E agora, dessa árvore, milhares de novas sementes estavam prontas para serem espalhadas por todo o país, criando uma floresta inteira de preservadores de história. A descoberta na ambulância abandonada havia se transformado no início de um movimento nacional. E Marina Santos, a mecânica de 25 anos, que apenas queria chegar em casa antes da chuva, havia se tornado a guardiã de um legado que duraria para sempre. Quando apagou as luzes do museu naquela noite, Marina sabia que a verdadeira aventura ainda estava apenas começando. Havia um país inteiro repleto de ambulâncias abandonadas, esperando para serem descobertas por pessoas com coragem suficiente para procurar. E ela estaria lá para guiá-las, assim como o Dr. Eduardo Mendes havia feito com ela. A história continuava e sempre continuaria nas mãos de pessoas comuns que se atreviam a acreditar que poderiam fazer descobertas extraordinárias. Assim, termina a jornada de Marina Santos, da descoberta que mudou sua vida para sempre ao legado que continuará transformando vidas por gerações. Uma história sobre como curiosidade, coragem e dedicação podem transformar uma pessoa comum em guardiã de tesouros inestimáveis, e como uma única descoberta pode se multiplicar em um movimento que preserva a história de comunidades inteiras. Porque no final, os verdadeiros tesouros não são objetos preciosos escondidos em lugares secretos. Os verdadeiros tesouros são as pessoas que dedicam suas vidas a garantir que as histórias nunca sejam esquecidas. Se você gostou dessa história misteriosa, não esqueça de deixar seu like para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos assim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Adoro saber onde estão nossos espectadores ao redor do mundo. Até a próxima!